Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, né, todo o estado de Rondônia, também internacional já, né? Temos audiência aí da França, agradecer ao pessoal da França aí que nos acompanha também, pessoal de todo o Brasil. Hoje eu trago aqui mais um empreendedor rolimourense, né, um grande empresário aí tradicional, que injeta dinheiro na nossa economia aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre os diversos segmentos, as dificuldades, né? A mentalidade, a resiliência, que é tão importante, né, para os empreendedores, para os empresários hoje em dia, principalmente no nosso país, né? Haja resiliência para ter uma empresa e ser empreendedor nesse país. Antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado especial, queria fazer aquela menção aos nossos patrocinadores, né, que acreditaram desde antes mesmo do primeiro episódio, né, no Momento Chave Podcast, nesse projeto do Momento Chave Podcast, que está só começando. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, mandar um abraço para todo mundo da Farol, na pessoa da Marilisa e do professor José Ricardo, diretor. Alvorada Produtos Agropecuários, uma grande loja ali no centro de Rolim de Moura, na frente do Espaço Alternativo. A Rolinete Fibra, a Lindágua, Água Mineral, a nossa mais nova parceira aqui do Momento Chave Podcast, a Farmácia Popular Bom Jesus e a Rolim Notícias. Então hoje eu apresento para vocês aqui o grande Yuri Mesquita. Yuri, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast. Grato por você ter dado atenção, aceitado o convite aí, encaixado na sua agenda aí, essa conversa, esse bate-papo aí sobre empreendedorismo. Antes de passar a bola para você, Yuri, eu já gosto de fazer uma perguntinha, né, para os nossos convidados. A gente sabe que você é de uma família tradicional, né? Muita gente em Rolim de Moura conhece a sua família te conhece, mas a gente gostaria de saber um pouquinho como é que nasceu essa veia empreendedora aí do Yuri, que hoje conta com empreendimentos em diversos segmentos, né? É tão difícil hoje em dia, né? Geralmente empreendedores optam por um segmento e acontece de abrir filiais, digamos assim, no mesmo segmento. Mas você e sua família têm diversos segmentos aí. Como é que nasceu o Yuri Mesquita, essa veia empreendedora do Yuri? Grato mais uma vez pela atenção. Prazer estar aqui, podendo contribuir com você também. Bruno, eu sempre falo o seguinte, essa veia empreendedora que você está me perguntando, isso não é uma receita de bolo, né? Eu acho que no dia a dia a gente vai se identificando, né? Uns vão se identificando com o comércio, outros vão se identificando muitas das vezes com ser funcionário público, outros, eu acho que é muito de perfil, né? Eu sempre tive um perfil muito, posso dizer assim, arrojado e sempre quis buscar e produzir, né? Eu sou muito de produção. Então, eu vejo, né? Sempre tive o apoio muito do meu pai, do meu irmão, né? Nesse sentido de eu querer fazer as coisas, meu pai falando, pode ir que eu sou a terceira asa, eu estou aqui, não tem problema nenhum não, você está entendendo, vai e faz, né? E ao longo da jornada, ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo, né? E vai se moldando, né? Para hoje, pode-se dizer assim, ter essa veia empreendedora, né? Mas eu sempre falo que é o dia a dia, eu acho que, lógico, a gente nasce com feeling de empreendedor, né? Outros nascem com outro feeling, com outro perfil, mas é o dia a dia mesmo que nos molda, as dificuldades, que nem você fala aí, né, de ser empreendedor no Brasil, de ser resiliente, né, e tá cada dia que passa a gente vai amadurecendo e realmente tentando ser melhor do que o dia de ontem. Você falou do seu pai, né, Yuri? Você acha que a sua família influenciou em que porcentagem, digamos assim, essa questão de você alçar seus voos ali? Você disse que teve muito apoio do seu pai. Você acha que passou, essa questão do Yuri empreendedor, passou muito pelo apoio deles também? Eu costumo dizer que 100% do que eu sou hoje, né, é graças ao meu pai. Porque um dia eu já fui criança, depois me tornei adolescente, me tornei jovem, né, e depois amadureci, virei homem e hoje tenho 40 anos e estou no segmento. Então, o tempo todo, quando eu precisei, né, de sombra, quando eu precisei de apoio, eu sempre tive meu pai, entendeu? Então, aquele ditado que tem, né, de honrar o pai e mãe, a gente leva muito à risca. Tanto é que hoje eu ainda moro com meu pai, pretendo ficar muito tempo ainda ao lado dele, usufruindo, curtindo, né? Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer, lógico que no meio da caminhada a gente busca, né, tá melhorando, busca os méritos da gente, mas sem sombra de dúvida, 100% do que eu sou hoje, seja como pessoa, ou seja, como empresário,
dedicado e 100% é meu pai, que sempre somou e sempre falou sim, sim, você pode, você consegue, né? Eu tô aqui, pode ir que eu sempre vou te ajudar. Tanto ele quanto meu irmão, né? Meu grande irmão, meu braço direito, né? E eu acho que a união faz a força. É que nem meu pai fala, né? Eu sou a terceira asa. Essa questão da mentalidade faz a diferença também familiar, né, Yuri? Porque a gente sabe que tem vários empreendedores que, obviamente, conseguem sair do nada sem apoio nenhum, sem apoio familiar, mas com certeza quando você tem um apoio da família, né, uma mentalidade, uma mente aberta, digamos assim, né, para conseguir produzir e gerar receita aí e gerar valor, né, para as outras pessoas, sobretudo, né? Isso facilita também. Como é que foi? A gente já vai entrar no ramo gastronômico, que é o que eu quero bater bastante nessa tecla, que eu acho um segmento muito difícil. Mas como é que foi, Yuri, o seu início lá empreendedor? Quais foram as dificuldades? Seu primeiro empreendimento, o Yuri, ele tinha mais dificuldade no quê? Que hoje em dia ele já conseguiu fortalecer, digamos assim. Meu primeiro emprego foi juntamente com meu pai, no cartório, né? Eu comecei a trabalhar com ele com 16 para 17 anos. Fiquei lá por 5, 6, 7 anos no cartório, né? Depois eu vi que aquilo realmente não me alimentava o suficiente, não, né? Eu vi que era algo sazonal, algo dele, né? Algo transitório, até mesmo porque ele é o delegatário, né? Logo eu comecei a faculdade de Direito, né? Hoje eu sou bacharel em Direito, formei em 2008, né? Mas a minha primeira empresa mesmo foi em 2010, né? Inclusive a inauguração da minha primeira empresa é na data de aniversário do meu pai, 21/10 de 2010. Foi proposital? Foi proposital. Entendeu? Eu comecei com a imobiliária, né? O Cartofora Empreendimentos Imobiliário, né? Eu tinha o Cresce, já tinha feito, e como eu vim do cartório, né? E a gente abriu ali o CF Imóveis até hoje, né? Eu dou expediente lá, vai estar completando 15 anos, né, onde que a gente vem se especializando, né, e se tornamos hoje uma referência em regularização de imóveis. Muito por causa desse viés que eu vim do cartório, do que eu vi, do que eu aprendi, né, e de lá que realmente que eu consegui dar o start, né, que nem você vai falar daqui a pouco aí, nas outras empresas, nos outros restaurantes, entendeu? Mas a gente começou com prestação de serviço lá no CF Imóveis, né, e é lá que até hoje eu dou meu expediente, né, durante o dia. Eu costumo dizer que eu sou corretor de imóveis, entendeu? Que é essa tradição que o meu pai é oficial do Registro de Imóveis de Rolim de Moura há 40 anos, fiquei lá, aprendi, passei na escola, né? E hoje a gente tem aí, graças a Deus, uma gama de clientes aí há mais de 15 anos atendendo a nível de Brasil. Aí depois que começou a surgir, né, com mais maturidade, com mais discernimento, né, a gente conseguiu adquirir alguns pontos ali no centro de Rolim de Moura. Na época não era um setor gastronômico, né? E depois abriram aí, digamos assim. Aí depois acabou se tornando, né, naquele centrinho ali, quem começou primeiro ali, acho que foi o Stelato, né, que ele reformou o antigo Paraíso da Pizza, Isso. né, e começou, né, e depois surgiu essas outras demandas, essas outras empresas que hoje a gente está à frente aí também. Ô Yuri, lá na época de Cartofórum, que você bem citou, talvez naquela época também não tinham muitas imobiliárias, né? Hoje tem vários nomes diferentes aí também, incorporadora, né? Tem nomes diferentes, mas ainda essa questão de imobiliária, olhando para nossa cidade, que é uma cidade, digamos, pequena, né? 50 e poucos mil habitantes, ainda tem espaço para mais imobiliárias numa cidade desse tamanho? Ou para onde que tem que ir Rolim de Moura para comportar? Eu sempre falo que tem espaço para todo mundo, Bruno, né? Sempre os melhores, né, daquilo que se propôs a fazer, eles vão ter espaço em qualquer lugar que for. Lógico que quando eu comecei em 2010, eu tinha bem menos parceiros ou concorrentes ou colegas de profissão do que tem hoje, né? Conforme passa, isso é qualquer segmento, né? Seja restaurante, seja loja, né? A tendência é que a cidade evolua e aumenta a concorrência, né? Que é algo natural, entendeu? Mas eu sempre falo que para as pessoas que realmente querem fazer diferença, né, que tem a capacidade muitas das vezes de pensar fora da caixa, sempre vai ter espaço, seja no ramo imobiliário ou qualquer outro ramo. Eu sou dessa filosofia. E como você bem disse que está desde 2010, Yuri, nesse ramo imobiliário, como é que você acompanhou agora, falando um pouquinho, olhando pelo viés político, essa questão da evolução de Rolim de Moura? Então, 2010, a gente está praticamente aí 15 anos, e muito se falava já naquela época, em 2010, que Rolim de Moura, né, era celeiro político. Então muitos falam que Rolim poderia estar muito melhor, outros falam que Rolim
deu o que dava para fazer, fez. Você que acompanha principalmente um segmento que consegue ver de perto, né, o crescimento da cidade imobiliária, qual que é a sua opinião assim, sobre o crescimento de Rolim de Moura de 2010 para cá? Você acha que o Rolim poderia realmente estar melhor? Sempre pode estar melhor, né? Seja Rolim ou até mesmo outra cidade. Mas eu tenho muito orgulho de ser rolim-mourense, nasci aqui em 1984. Eu acho que Rolim de Moura é uma cidade privilegiada, seja por ser no seu polo político, né? Mas até mesmo pela sua topografia, pelo seu tamanho, pelo seu espaçamento, né? Hoje nós somos disparados a cidade fora da BR, de 52 municípios, a melhor cidade, seja para se morar, seja para empreender, né? Então, eu acho que Rolim de Moura vem evoluindo, né? É natural em 15 anos ter uma evolução. Tivemos bons gestores públicos, tivemos gestores que muitas das vezes passaram aí 4 anos e a cidade ficou um pouco estagnada, que também é natural, entendeu? Mas eu acredito que Rolim de Moura está no caminho certo, no rumo certo, porque a gente não pode esquecer que Rolim de Moura só tem 41 anos, né? É uma criança, né? O estado de Rondônia é uma criança, o estado tem 46 anos, né? Então não se dá para fazer muita coisa. Parece muito tempo, mas se você pegar a nível de Brasil, as cidades que hoje têm estruturas, nós estamos falando de cidade de 200 anos, 300 anos, né? Então eu acredito que Rolim de Moura, por estar fora do eixo da BR, ela acaba sendo prejudicada, né? Porque eu acredito muito em geração de emprego e renda, e eu falo que geração de emprego e renda na veia mesmo passa muito por indústria, passa muito pelo setor, né, de venda direta, né, e Rolim de Moura, por não ter a logística do eixo da BR, acaba muitas das vezes ficando suprimido ou sendo escolhido em detrimento das outras, né? Então, mesmo com essas dificuldades, né, nós já tivemos aí 3 mandatos de governador, já tivemos aí 2 mandatos de senadores, vários deputados federais, né? Então, eu acredito que o comércio de Rolim de Moura, sim, hoje eu vejo está um pouco fragilizado, mas eu vejo que é a nível, né, nem estadual, a nível Brasil, né, tá bem fragmentado, né, época de juros altos, consumo baixo, né, e não adianta, se não tiver o consumidor na ponta, principalmente a gente que está voltado aí para o varejo, nossas empresas muito voltadas para o varejo, né, para o cara que está na ponta comprando, acaba sofrendo, entendeu? Mas eu acredito muito no potencial de Rolim, eu acho que Rolim é um exponencial para Rondônia, né? E tem muito ainda a dar e somar com todo o estado aí. Agora estamos com a produção do café aí em peso, aquecida, né? Mas há 5 anos atrás tinha bem pouco, né, exploração da lavoura, seja de soja, seja do milho, seja Avançando, né? Está avançando, né? Ela é uma cidade pequena de território, né? Também acaba sendo um pouco penalizada por isso. Se você andar 20 quilômetros, você já está em Novo Horizonte. Se você andar 20 quilômetros, você já está em Nova Estrela no final, né? 20 quilômetros, você já está em Santa Luzia. Aqui você já está na BR. Então, se você pegar a Alta Floresta, hoje tem quase o dobro ou mais de tamanho de território de Rolim de Moura, né? Mas a gente, quando filho de casa, não pode reclamar, não. É só agradecer e ter gratidão por essa grande cidade onde que a gente mora aí desde sempre. Ô, Yuri, e como é que foi depois no Cartofórum ali? Já em 2010, você, quando inaugurou lá o Cartofórum, você já tinha uma visão de ter outros empreendimentos? Isso passou por como você disse, de comprar alguns imóveis ali no centro da cidade, ou desde 2010 ali você já tinha o pensamento de ir para outros segmentos? Não, eu sempre gostei, primeiramente, né, dessa parte empresarial, desse feeling, né? Sempre li bastante sobre isso, sempre estive muito antenado a isso, né? E eu costumo dizer que eu não estou nem na metade do caminho. Eu acho que a gente, né, Deus nos dá saúde, discernimento, e eu acho que eu, você, ou todas as outras pessoas com as faculdades realmente mentais e intelectuais aí, temos muito a dar para Rolim de Moura, para o estado de Rondônia e para o Brasil, entendeu? Então eu acredito muito na geração de emprego, de renda, você está entendendo? Eu vejo que eu acho que essa é a maior contribuição que eu ou com a minha família pode estar dando para Rolim de Moura, né? Hoje aí nós empregamos aí praticamente 150 pessoas diretas, isso deve passar de 300, 400 pessoas indiretas, né? Porque realmente é isso que movimenta a economia da cidade. Eu costumo dizer que o dinheiro é um só, o dinheiro só troca de mão, não tem dinheiro do Yuri, dinheiro do Bruno, né? Não é à toa que o nome é moeda corrente. Tem que girar. Tem que girar, mas o dinheiro é único, ele é um, ele está no banco, ele está na sua mão, ele troca, vem para minha, né? Então, esse potencial das empresas, eu acredito muito nisso e sempre quis, né? Aí
tive essa tendência para a área gastronômica aí, porque no momento que eu comecei a analisar do que eu poderia empreender, né, daquilo que realmente tinha uma escassez em Rolim de Moura. Você é mais jovem que eu, mas você deve lembrar, há 5, 10 anos atrás, quando você queria jantar, a primeira coisa que vinha na sua cabeça não era um restaurante, era Cacoal, né? Vou para Cacoal, vou para Cacoal. A né? minha família. Para você ia para Cacoal no Costelão, você ia para Cacoal no Todos, mas Cacoal era uma referência, não era nem de Rolim, era da Zona da Mata, né? Então eu acredito que com o passar do tempo foi essa parte de gastronomia em Rolim de Moura, ela veio se valorizando, né? Muito por investimentos nossos, muito por investimentos de outros empresários também que acreditou em Rolim, porque na verdade tudo se surge da escassez, né? Então, se você está vendo que todo mundo está indo para Cacoal, muitas das vezes se alimentar, muitas das vezes fazer uma data comemorativa, ou usar até mesmo, então vou fazer algo diferente com a minha família, vamos em Cacoal jantar, né? Hoje, se você pegar, eu posso, com muita tranquilidade, eu acho que de 10 pessoas hoje que saem para jantar, não deve ir 3 para Cacoal, né? Então, se você pegar Cacoal, parou no tempo e Rolim de Moura evoluiu, né? Tem gente até que vem, né, de Cacoal pra cá, né? Isso, entendeu? Então, o que mais surgiu foi isso, né? Ver a escassez do mercado, né? A concorrência baixa no momento. Eu comecei com o Empório Mix em 2017, né? Nós estamos falando aí de 8 anos, né? Então não tinha nada naquele centrinho, não tinha Dona Bela, não tinha Sal da Terra, não tinha os bancos, né? Então tudo é muito novo ali, por isso que eu falo, Rolim é muito novo. A gente vê hoje ali consolidado, parece que está ali há anos, há tempos, né? E veio o desafio, e quanto à questão de melhorar ou até mesmo de crescer, eu acredito que quando você se predispõe a fazer algo, Bruno, uma das grandes receitas é você conseguir escalar, né? Porque se você não tem escala, você não consegue muitas das vezes sobreviver no mercado, né? Então, em hoje reinvestir, entendeu? Então, você vê muito falando, você vê muito essa receita com a Gazin, né? A Gazin muitas das vezes não pega um ponto aí de 1.000, 2.000 metros quadrados para vender o valor que ela precisa. Ela abre um num bairro, aqui em Rolim de Moura tem 3 lojas. Se você for lá em Cacoal, deve ter umas 5, né? Por quê? Porque precisa escalar dentro do município para que realmente a receita do bolo, aquilo que você está se predispondo a gastar energia, seja satisfatório. Porque você vai pular cedo, vai ficar até de tarde, né? Então, se você fazer o serviço para um restaurante ou fazer para 10, a energia é a mesma. Ô Yuri, e como é que foi? Você bem citou que foi a escassez, né, a baixa concorrência naquele momento que te fez ir para esse ramo gastronômico. Naquele momento você já tinha alguma experiência, alguma expertise, algum colega, algum networking sobre essa área gastronômica? Porque é um ramo muito, muito difícil, né? Que ele tem, assim como vários segmentos, mas o ramo gastronômico, mexer com comida, né? É um negócio muito volátil, a questão dos preços, né? A questão, você bem falou, a questão do transporte. Naquele momento, lá em 2017, você já tinha uma expertise, seja sua, de algum colega, ou você realmente falou, vamos apostar nessa questão de não ter muita concorrência? Zero experiência. Para ser sincero. Mas com muita vontade de aprender, né, e muita vontade de buscar, né? Quando eu falo zero experiência, eu falo com muita tranquilidade, porque a vaidade da gente é zero, né? Mas hoje o mercado está lotado de informação, ele está lotado de indicadores, né? Sim. Então não é que eu tinha zero experiência que eu fechei o olho e fui lá e construí, né? A gente realmente se cercou de bons profissionais, de chefe de cozinha, de empresas, por exemplo, lá de Cuiabá, que estava voltado para a construção de restaurantes, né? Para a funcionabilidade, para os gargalos. Então, em todo momento de uma construção, de uma ideia, de uma construção do empreendimento, eu estive amparado por bons profissionais, né? E aquilo me trouxe bastante conhecimento, me traz até hoje, né? Hoje, dos 4 restaurantes que nós temos, 3 em Rolim de Moura, 1 em Cacoal, né? Muito é uma intuição daquilo que eu acredito, né? Mas na maioria das vezes as ideias postas, quando você vai ver, seja de arquitetura, seja de cozinha, seja de logística, com certeza foi passado e aprovado por profissionais que já estão testados no mercado há muito tempo. Então eu vejo que hoje o empresário ele tem que ter muita intuição, a vontade, né, de fazer, de acontecer, mas eu acho que ele não pode abrir mão desse feeling, né, porque você não pode ser parido pelos ouvidos, né? Então você pega os gatilhos dos grandes profissionais e dentro daquilo eu acho que você consegue formatar uma ideia. Foi por esse viés que eu comecei e iniciei.
né? Hoje posso dizer que tenho uma experiência satisfatória no segmento, mas é muito dinâmico, né? Se você e nós estamos numa região muito limitada, não adianta eu sair daqui e ir lá para São Paulo, falar que eu fui lá, fiquei uma semana, um mês, aprendi e vou trazer para Rolim de Moura. São mundos diferentes, né? Mas você consegue pegar um gatilho de uma ideia de um grande centro de São Paulo, né? Muitas das vezes você desidratar ela, adaptar e trazer para o local que você está, né? Mas no início foi assim, mas no início foi muito voltado porque a gente tinha um ponto ali do antiga lanchonete e pizzaria Cristóvão, né? Meu pai adquiriu aquilo ali em 2009, né? Ficou um tempo parado, já era um restaurante, né? Então veio a minha aguçada, falar, eu tenho que produzir alguma coisa ali, o ponto está parado, compramos, investimos, não estamos alugando, não estamos produzindo, né? Vamos dizer, não vamos ser tão inertes assim. Então começou mais da capacidade, né? O ponto em qualquer segmento, ele fala por si só, ajuda muito, né? Você montar qualquer coisa que você precisa obrigar a pessoa a ir lá é uma situação. Como diz o outro, o ponto vende sozinho, né? Seja no caso desse exemplo que eu estou dando, ou qualquer outro comércio que está bem centralizado, ajuda bastante você ter sucesso, né? E até mesmo facilitar o seu ponto de equilíbrio financeiro na empresa. Yuri, e a Empório ela passou, falando especificamente da Empório, por várias modificações ali, né? Essas modificações foram decorrentes do que vocês acreditavam como gestores. Eu digo as modificações ali da arquitetura ali interna, né? Começou como, digamos, com uma conveniência, né? E depois foi passando, remodelando. Hoje o palco está lá para dentro. Essas modificações são mais em decorrência do público de fora ou do que vocês acreditam, que pegam de uma ideia de algum outro lugar? Eu acho que é em decorrência da necessidade de você manter o ponto de equilíbrio da sua empresa. Você está entendendo? O empresário em si, ele tem que estar sempre em constância, ele tem que estar sempre em movimento, sempre acompanhando o movimento do mercado. Você está entendendo? Seja na área gastronômica ou seja em qualquer outra área, né? Ninguém gosta de estar numa empresa, muitas das vezes, estagnado, né? Lógico, você tem empresas tradicionalíssimas, de 100 anos, de 200 anos, você pega lá fora, mas a própria necessidade, como você está dizendo, a gente começou com uma ideia que eu trouxe que era uma conveniência, né? Era um ponto de parada rápida ali de compras, vamos dizer, sazonais. Ah, eu quero ir no mercado comprar um leite. Eu não vou descer lá no mercado para comprar uma caixa de leite, mas eu passo ali no Empório, com 2 segundos eu compro, passo no caixa e venho embora, né? Começamos com o café da manhã, começamos com a conveniência, né? A gente viu que aquilo chegou a um certo ponto que não era o que a gente pensou na ideia inicial, né? Acabou ficando limitado, foi até um certo ponto e parou. Então, cabe a gente que já tinha feito o primeiro investimento, né, voltar novamente, sentar com pessoas capazes, profissionais, né, em uma roda de conversa, ver qual que é a melhor saída, ver qual que é o melhor cenário, né, ver o que Rolim de Moura, depois do primeiro investimento, qual que é a carência, para que você consiga se moldar e estar, vamos dizer, de certa forma, sempre antenado com o mercado. Não tem uma receita de bolo, né? Você vai pegar em Rolim de Moura, tem empresas que estão aí há 10, 15, 20 anos na mesma plataforma e estão em sucesso, né? Não é o caso, muitas das vezes, de restaurantes. Se você pegar, que nem você está falando, nós tivemos que Rolim de Moura tem uma gama muito grande de evolução na área gastronômica para hoje ser uma referência e os munícipes daqui não pegar o dinheiro e gastar em outra cidade, né? Então, é mais de acordo com a demanda, com a necessidade, que eu vejo que a gente tem que estar sempre em modificação e movimento. Ô Yuri, agora uma questão que a gente ouve até na rua, é um pensamento que eu tenho, Rolim, por ser uma cidade pequena, tem muito essa questão de quando o negócio é novo, ele tem aquele boom inicial e depois dá uma estagnada. Conversando agora com um gestor do ramo gastronômico, porque de vários empreendimentos, não só dos seus, a gente observa que quando o negócio é novo, todo mundo quer ir. E aí depois a gente sente que dá uma estagnada. Tem muito isso mesmo ou é só um mito aí? Não, existe isso, Bruno, e eu falo que isso é o grande divisor de águas, aonde que você consegue diferenciar quem realmente montou algo para uma chuva de verão, você está entendendo? Sem uma estrutura, sem um corpo técnico, você está entendendo? Simplesmente na intuição, eu tinha uma reserva de dinheiro, vou montar um café, ou vou montar uma loja, você está entendendo? E você não tem preparo nenhum para aquilo e não está rodeado de bons profissionais, você está entendendo? Ele vai ir até
enquanto é novidade, ele vai bombar. Depois que ele não for novidade, a pessoa vai começar a dar com os burros na água. Mas não é porque ele é mais capaz ou menos capaz que um outro empresário. É porque realmente ele não produziu algo de durabilidade. Não se preparando. Então, hoje, você fazer algo bem projetado, bem arquitetado, pensado, com excelentes profissionais, para ele ter uma durabilidade, já é algo muito difícil, né? Num país com a carga tributária igual nós temos, né? Com várias dificuldades que nós temos. Você imagina você montar algo realmente, eu já acordei, eu quero empreender. Então, hoje em dia, há muito tempo já, não tem mais espaço para amadorismo, né? Ou para fazer nada, seja em qualquer segmento, em qualquer ramo, o amador ele está fora do mercado. Ou você se realmente é muito capaz, né? É um extraterrestre, né? Um autodidata que você consiga fazer algo sem depender de ninguém e o trem arrebenta, ou senão você vai buscar. Porque a gente não consegue ser bom em tudo, né, Bruno? Se a gente fosse bom em tudo, você não precisava contratar o advogado, você não precisava contratar o médico, você não precisava contratar o fisioterapeuta, né? Você chegava no restaurante, não tinha o chefe de comida, né? Existem as profissões porque cada um consegue ser muito bom em algo, né? Um ou dois segmentos, né? Porque esse negócio, até na medicina já não funciona mais, né? O clínico geral. O clínico geral está fora. Você tem que se especializar. Então, na empresa é a mesma coisa. Né? Esse negócio de clínico geral nas empresas, né, passou muito tempo. Hoje nós estamos em outra realidade. As redes sociais, a internet. Então, você tem que estar muito antenado com o que está acontecendo, senão você fica para trás. E essa mentalidade sua, Yuri, de delegar, esse de já enxergar que, opa, aqui tem uma oportunidade de investimento, mas eu sou limitado, eu entendo dessa parte, essa outra parte que eu preciso de alguém. Isso sempre teve na sua cabeça também? Isso é um perfil muito meu, sempre teve. Eu tenho até uma história bacana com isso. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, no primeiro semestre, eu comecei a fazer aquilo lá, meu pai falou, eu não quero que vocês vão para fora estudar, eu quero que vocês ficam aqui perto do pai, perto da mãe. Então, eu acho que do que tem disponível aí, eu não vejo vocês com perfil de medicina. Se eu fosse vocês, eu fazia direito. Né? O pai tem cartório, então faz direito que vai estar na nossa praia. Tá bom, pai, vamos lá, vamos fazer direito. Aí eu comecei a fazer direito e vi aquilo, né? Rapaz, o advogado vai lá, hoje eu não posso sair, eu tenho 3 audiências. Cedo. À tarde eu tenho 4 audiências, com aquele horário marcado, 2 horas, 3 horas. Eu comecei a olhar, eu falei, rapaz, isso não é meu perfil, não. Se você quer me matar, é você falar que eu tenho que ficar preso. Ou não posso fazer algo porque eu tô amarrado, voltado para isso. Um dia eu cheguei para ele e falei, pai, eu preciso conversar com o senhor. Isso 2000 e quanto? Isso foi em 2002. Eu formei em 2008. Falei, preciso conversar com o senhor. Ele falou, diga. Falei, vou fazer essa faculdade, o senhor tá pedindo, eu tô gostando, mas eu queria fazer um combinado. Vou falar, se eu nunca advogar, o senhor vai ser frustrado por causa disso? Ele deu risada. Mas você tá começando a faculdade agora, você já tá falando que não vai advogar? Eu falei, não, mas não é porque eu não gosto da advocacia, não. Eu não gosto de outra coisa. Esse negócio dessa agenda lotada, que nem tem médico, que nem tem advogado, você passa o dia inteiro preso, você não tem direito de falhar, de faltar, senão você vai atrapalhar a vida de um monte de gente. Não, isso não é pra mim, não. Se for pro senhor ficar decepcionado, vamos procurar outro curso que eu não... Agora, eu não tô pensando, eu tô falando no primeiro semestre. Ele pegou e falou, não tem problema não. Eu quero que vocês estudem, todos vocês têm que ter uma faculdade. E eu já tive esse viés, né? Voltando ao seu tema de delegar, é justamente isso. Eu gosto muito de delegar, né? Gosto muito de descentralizar as funções, porque se você fosse centralizador, nós não estaríamos falando aqui com alguém que teria mais de uma empresa, né? Porque dificilmente você vai conseguir escalar sendo centralizador, né? Então, tem muito ditado que o olho do dono que engorda o porco, né? Mas eu volto a dizer, se você estiver rodeado de boas pessoas, né? Se o seu negócio tiver bons processos e boas pessoas, você tem condição de escalar, você tem condição de crescer. Muitas das vezes você está dentro do seu negócio. E isso é algo que eu busco constante, né? De ser, pode-se dizer, investidor. Eu participo das decisões, participo do administrativo, mas, por exemplo, nos restaurantes eu não estou no dia a dia da empresa, né? Se você perguntar para mim, às vezes os caras me perguntam, Yuri, quem vai cantar no Empório esse final de semana? Eu falo, rapaz, deixa eu olhar aqui na rede social. Você está entendendo? Porque a gente está em outro viés, mas eu montei este processo, né, voltado para isso. Claro, nosso processo ainda tem muitas falhas, precisa de muitos ajustes, né? A gente erra bastante, mas
se você não erra, você não consegue aprender. Mas tanto é que em pouco tempo, se você colocar assim, né, em 8 anos, a gente conseguiu escalar e hoje ter 4 restaurantes é muito por causa de um time, né? Quero deixar um abraço aqui para o nosso time de restaurante, a Eliane, a Dani, né, a Juliana e também o Anderson Lins. O Anderson Lins foi o cara que acreditou no meu projeto, foi o primeiro que acreditou lá em 2016. Ele era radialista na Rondônia FM, né? E sempre dava um suporte pra gente quando meu pai era presidente da Associação Rural. Falei, Lins, tem um desafio aí. Ele falou, o que que é? Eu falei, rapaz, você tem que primeiro abandonar essa rádio. E aí? E ele falou? Ele falou, depende, eu tô pronto. Aí eu expliquei pra ele, ele falou, mas eu não entendo nada disso. Eu olhei, eu falei, eu também não. Vamos se ajudar aqui. Vamos se ajudar. Então ele está comigo aí desde o início, né? E dentro disso a gente vai montando. Hoje a gente tem um centro administrativo. Tudo que você proporciona fazer para melhorar seu processo, Bruno, está voltado à escala, né? Quando a gente tinha o Empório, a gente não tinha condição de ter um centro administrativo, de ter um centro de custo financeiro, muitas das vezes de ter um setor de compras, de ter um setor de RH. Por quê? Porque um restaurante ele não dá faturamento para isso. Um comércio, do modo geral, não dá faturamento para isso. Conforme a gente for escalando, a gente consegue ir melhorando o processo. Hoje, em cima do Empório Mix, no segundo piso, a gente tem um mini centro administrativo, aonde que a gente toma as decisões, aonde que nós temos o setor nosso de compra, como qualquer outra empresa, temos nosso RH, e a gente vem todo o tempo tentando melhorar este processo, né? E a gente vai conseguir deixar ele muito afinado, muito coeso, processos e pessoas, se a gente conseguir escalar. For para o quinto, for para o sexto, chegar no 10º restaurante, você está entendendo? Porque daí você tem faturamento, porque daí você tem escala, você consegue ter bons profissionais e pagar para que realmente eles tenham aquele retorno. Então é muito voltado para isso, não tem varinha de condão, não tem mágica. A gente tem que escalar, né? Muitas das vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe o profissional que tem que ter, mas a empresa dela não tem escala para ter aquele custo voltado para aquilo no momento, né? Hoje, por exemplo, nós temos hoje o privilégio de estar hoje na empresa como a V4 Company, é a maior empresa de marketing da América Latina, né? Nos dando suporte, nos orientando, mostrando números, mostrando os insights, mostrando gatilho, né? Então, isso tudo a gente conseguiu porque a gente vem escalando, vem melhorando, para que realmente a gente entregue algo para o mercado diferente do que tem aí, que é o convencional, que é o normal, que para a gente hoje não satisfaz mais simplesmente ter um restaurante para abrir as portas e vender comida. Eu sempre falo para o meu time que a gente tem que vender experiência. Eu acho que eu tenho certeza, se eu sair da minha casa para vir aqui hoje no seu podcast, eu vim aqui viver uma experiência, né? A gente não veio aqui só para falar de comida, a gente não veio aqui para ter um bate-papo, né? Eu vou sair daqui, eu vou levar uma mensagem, porra, fui lá, o podcast do Bruno tá legal, tá enganjado, o cara tá preparado, e eu vejo que as pessoas que saem para ir também nas nossas empresas ou nas empresas de outros, elas saem com esta vontade, né? Não tem mais aqui. Quer só matar a fome. Já foi isso, né? Eu acho que isso é muito pouco. Então, a gente é muito, muito voltado para vender uma experiência. Muitas das vezes a gente acerta, muitas das vezes a gente erra, né? Mas sempre buscando vender uma experiência e o cliente poder voltar outras vezes. Yuri, a gente já vai retomar essa questão das lojas, mas eu quero agradecer a quem está acompanhando a gente aqui e fazer uma menção mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? A Farol Faculdade de Rolim de Moura, e a Farol está com volta às aulas aí. Se você ainda não se matriculou, a Farol ainda está com matrículas abertas aí. Mandar um abraço para todo mundo lá, na pessoa do professor e diretor José Ricardo, né? Mandar um abraço também pessoal da Alvorada, uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo. Conta também com e-commerce, você pode entrar no site da Alvorada, fazer seu pedido pelo site. E mandar um abraço também pro pessoal da Rolling Net Fibra, na pessoa do Henrique lá. Mandar um abraço para todos os colaboradores também. Yuri, você pode ficar à vontade se você quiser se deliciar. Hoje a gente tem uma tábua da Deguste aqui, Deguste Tábuas de Frios. Mandar um abraço pro pessoal da Deguste. Ô Yuri, voltando num ponto que ainda é algo que a gente ouve de algumas pessoas na rua aí, e é uma curiosidade minha. Como é que o gestor, igual nas suas empresas ali que você tem, tá poucos metros ali, uma empresa da outra, essa questão, você tira a concorrência de uma loja, digamos assim, a partir do momento que foi inaugurado ali um 84, tem um certo cuidado. Hoje eu acredito que não, já vou dar a resposta, porque são perfis, talvez você consiga me responder melhor que eu, mas são perfis de experiências diferentes ali, né? Emporium 84.
Mas tem um pouco dessa preocupação também ao abrir ali o Sal da Terra, bem próximo do 84 e da Empório Mix? Ali tem dois fatores, Bruno, certo? Um é o que você falou, são o perfil da empresa, né? Nós temos o Empório Mix voltado hoje mais para um boteco, né? No sentido de petisco, do happy hour, do chopp, da música ao vivo, de um pessoal mais jovial, né? Você vê que, por exemplo, lá em Cacoal é boteco da bodega, né? O cara já está sabendo que está indo para um lugar mais descontraído, né? Para um lugar mais informal, né? Nós temos o restaurante Sal da Terra, que é mais voltado para à la carte, pratos mais tradicionais, né? É um ambiente mais familiar, é um ambiente que ele não tem acesso à rua, as pessoas ficam reservadas, fica dentro, né? E agora nós replicamos, na verdade, Cacoal, porque o 184, né, é filial de Cacoal, porque lá nós abrimos a UAU Gastrobar, né? E já é um restaurante com um mix mais variado, né? Nós temos aí um cardápio completo oriental, né? E temos um pouco também de outros pratos à la carte, como carnes, risotos, massas, né? Então essa é uma ideia que eu sempre fui em Balneário Camboriú, não sei se você já foi, mas lá tem o restaurante Taj, né? E ele vende muito essa experiência, né? De drinks, né? De uma música ao vivo, de um lugar mais descontraído e de uma pegada oriental. Então eu sempre achei aquela ideia, aquele projeto muito legal, né? Eu sempre comentei isso com a Bruna, a nossa arquiteta aí de todos os restaurantes. Deixar um abraço aqui para ela, a Bruna Lira, né? Arquiteta, hoje tem escritório mora em Cacoal, tem escritório em Cacoal também, né? E eu falei para ela, Bruna, ela também frequenta muito Balneário, nós temos que trazer o Taj para Cacoal. Aí ela falou, o Taj? Eu falei, mas calma, nós vamos deixar ele do tamanho de Cacoal. E a gente abriu o UAU lá em outubro de 2023, completou um ano agora em 2024, e logo a gente replicou aqui no antigo Stelato, né? O Ricardo ia parar com a operação e eu acabei negociando ali, comprando a operação dele, né? E replicando. Quando você fala de estar um próximo do outro, né? Nesse caso, primeiro ponto é porque são perfis diferentes. Então, acaba muitas das vezes um tá lotado, o outro tá médio, o outro não tem ninguém, mas não é porque um tá do lado do outro. E a outra questão ali é a questão de territorial, né? Porque se eu não adquiro o Stelato ou vice-versa, alguém está ali. Você tá entendendo? Então é melhor eu concorrer comigo mesmo do que concorrer, né? Tem que ser bem sincero, entendeu? Sim. Então é questão muitas das vezes da visão, do momento, da oportunidade do negócio, né? Então, se eu vou abrir para alguém ter concorrência ali, eu mesmo vou montar outro negócio, ter a capacidade de montar outro restaurante, né? Com outro viés, com outra pegada, né? E ter todo dia o trabalho e a resiliência, como você usou bem, para que realmente os três tenham muito sucesso, né? Porque sucesso hoje não está voltado muito para o dinheiro, né? O sucesso hoje está voltado muito para a satisfação, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente propõe, né? Você chega em casa, você está satisfeito? Porque às vezes você está ganhando dinheiro e não está satisfeito, né? Com aquilo que você está fazendo. É porque o comércio ele precisa do ponto de equilíbrio financeiro, né? Porque tem gente que às vezes você fatura, mas chega no final do mês não sobrou nada, né? Tem gente que não fatura bem menos que você, mas tem sobra mais, né? Tem um caixa, um EBITDA totalmente mais favorável, né? Então é muito daquilo que você acredita para o seu negócio e aquilo que você entrega para o seu cliente consumidor. O Yuri, e como é que foi essa questão de expandir para Cacoal? A gente sempre observou, né, que Cacoal, público mais jovem, mais universitário, lá por um momento, como você bem disse, era mais aquecida essa questão da gastronomia, da noite. E como é que foi esse processo de expandir para Cacoal? Por que você abriu a visão ali para Cacoal? 100% voltado por causa do consumo, né? Eu sempre falo, Rolim de Moura, como as outras cidades do interior do estado de Rondônia, né, é limitado ao consumo, né? Quando eu imaginei para Cacoal tem 80% mais pessoas que Rolim de Moura. Então, nós não estamos falando de 10%, nós estamos falando de 80%. Nós estamos saindo de uma cidade de 58 mil habitantes, 60 mil habitantes, para uma de 85, 90 mil habitantes, né? Então, com certeza, onde que tem mais consumo, com certeza vai ter mais oportunidades, principalmente falando do varejo, né? Eu, como me formei em Cacoal, fiz faculdade lá, conheço bastante a cidade, né? Tenho bastante relacionamento, amizade lá. E lá sempre foi um exponencial em gastronomia, né? Então eu já tinha um empório, eu já tinha um Sal da Terra, né? Nem imaginava ter um 84 ali no antigo Stelato, né? Então é que nem você está falando, pô, já tem 2 restaurantes Rolim, eu vou abrir um terceiro, né? Então vamos procurar um centro maior,
né? E a gente, na vida empresarial ou dos negócios, eu sempre acredito na escada, né? Então é um degrau por vez. Então, Cacoal era uma cidade que tem exponencial, que tem consumo e está a 60 quilômetros daqui de Rolim de Moura. Então, para a gente que está aqui, para estar em Cacoal, é um pulo, né? Para você ir, para você tocar, para você fechar os gargalos. E assim a gente fez, né? Iniciamos lá em outubro de 2023, né? E pode-se dizer hoje que é um grande sucesso para Cacoal, né? Não sei se você já foi, se você não foi, eu te convido a você conhecer, né? É um projeto muito bacana. Acredito que todo mundo que vai lá vive uma experiência realmente diferente e a gente está podendo, né, somar e contribuir com a cidade. Mas foi voltado simplesmente para o consumo, né? Eu sempre acho que acredito que onde que tem mais consumo, a gente tem muito mais possibilidade de ter êxito, né? Aí você vai falar, pô, mas uma cidade maior não tem mais concorrência, não tem mais dificuldades, não é mais dinâmica? Sim, mas tem mais consumo, né? Então, onde que tem mais consumo? Você vai lá em São Paulo, o cliente está tropicando. Muitas das vezes o cara nem faz questão de te atender. Oh, você sai daí, vem, tem outro. Você entendeu? E aqui a gente sabe que o rodízio é o mesmo, né? Dos nossos clientes, do nosso público, seja no cartofórum, seja nos restaurantes, né? A população nossa, ela é pequena, né? Eu sempre falo, a gente vive numa comunidade, né? Não é nem numa sociedade tão pequena que é. Mas isso é com o passar do tempo, com a evolução, né? Que a gente pode realmente estar expandindo. Eu tive lá sim, né, no AU, inclusive no primeiro dia que teve o rodízio de petisco. Foi no primeiro dia, muito bom. Eu fui com a minha namorada, com a Andressa, a gente ficou impressionado com, como você disse, a experiência. Realmente você passa ali restaurantes tradicionais que tinha em Cacoal, né? É um ambiente só e ali realmente a gente sentou lá do lado de fora. Então lá de fora é uma experiência, lá de dentro é outra, né? E foi bem no dia do rodízio de petisco, foi muito bom. A gente tem que planejar para retornar lá no AU. Yuri, mas como é que é? Quais foram os maiores aprendizados para você, assim, de administrar tantos negócios diferentes e agora em cidades diferentes também? O que o Yuri de hoje aprendeu, digamos aí, nesses últimos anos aí de Empório Mix 2017? A gente não tá nem há 10 anos, né? Quais foram os seus maiores aprendizados nessa caminhada aí? Eu acho que o maior aprendizado que a empresa, que o comércio dá, você está entendendo, é muito no seu dia a dia, né? Quando eu falo no dia a dia, é a vivência que você tem, né, naquilo para você ter sucesso. Um dos grandes méritos, dos grandes indicadores na vida é você ganhar mais e gastar menos, né? Essa é uma regra de ouro, seja na empresa, seja na vida profissional, né? E hoje, né, com esse Brasil pesado, carregado do jeito que está, né, é um grande desafio hoje você realmente empreender e chegar no final do mês e falar, eu obtive lucro, eu tive esse resultado, é palpável, está nas nossas mãos, entendeu? Então hoje a gente busca muito, o grande desafio é você manter o seu público, né, manter as suas vendas, né, todo mês você poder estar pontuando, aumentando aquilo ali, né? E automaticamente também reduzindo os seus custos, né? É o beabá de qualquer empresa, né? Você ter austeridade, né, na compra, fazer uma boa compra, né? Ter uma boa gestão, né? Ter realmente pessoas que sabem fazer conta, faz o custo médio do produto, né? Isso aqui está fazendo parte dessa mesa, realmente quanto que está custando? Tem muita gente que está servindo isso aqui, ele sabe que o preço de venda é R$100, é R$30, mas ele não sabe quanto de fato está custando, né? Quanto que custou o palito, quanto que custou o prato, né? Quanto que custou realmente esse copinho que está com esse tempero, né? Então eu vejo que hoje muitas das vezes as pessoas não têm a empresa na sua mão, né? Não sabem o que estão fazendo, sabem, mas sabem de forma genérica, né? E o grande desafio hoje é você realmente ter números, ter propriedade daquilo que você se predispõe a fazer, né? Igual um produto, você só consegue vender um produto bem vendido se você tem propriedade daquilo, né? E a empresa é a mesma coisa, se você realmente sabe, né, o que você está levando para a mesa do cliente, sabe aquilo que você está produzindo dentro da sua cozinha, né? Sabe que o seu setor de compra está fazendo a sua melhor compra. O resultado ele é automático, né? Ele é satisfatório lá na ponta, porque o lucro nunca está na venda,
o lucro sempre está na compra, principalmente nas empresas. Então, é uma boa estratégia, é um bom trabalho de base, né, que vai fazer muitas das vezes quando você chegar lá para comer um rodízio de petisco, sair de lá satisfeito com a experiência e a gente satisfeito com o resultado, mas lá só foi o resultado final, né? Teve uma equipe todinha por trás, na base, cotando, comprando, fracionando, pesando, né, colocando margem, vendo como é que está o concorrente, né? Eu posso aumentar essa margem, não posso, né? Aqui tem um produto que eu consegui comprar com preço especial, eu fui comprei ele em maior escala, então se eu comprei em maior escala eu tive a maior margem. Estou falando isso, mas isso é a receita de qualquer comércio. Porém, muitos empresários, primeiro, têm medo de encarar a verdade, não gostam de saber a verdade. Muitos empresários não têm conferência de estoque do seu produto, porque tem medo de o que tem ali dentro, né? O cara entra lá no sistema e fala, eu tenho 50 mil de estoque, mas ele nunca foi lá e conferiu ele fisicamente, né? Hoje as nossas empresas fazem isso, né? Semanalmente, seja aqui, seja em Cacoal, né? Porque a gente realmente tem que estar de frente com aquela realidade. Se está no sistema, tá, mas está no físico, né? Então eu vejo que o sucesso do empreendedor passa por fazer o beabá bem feito. Se você fazer o receita de casa bem feito, você não precisa inventar muita moda que você vai ter êxito e sucesso lá na frente. Ô Yuri, eu vi esses tempos atrás que você compartilhou lá no seu Stories se não me engano, foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa que falava sobre essa questão dos bares, como caiu, né? A nível de Brasil, né? E era um negócio que eu até tinha comentado com a minha namorada tempos atrás, porque a gente já frequentou bastante ali em Empório e a gente percebeu diversos momentos. E aí a gente percebeu uma queda também. E aí eu falei, isso não tá normal, acho que isso não é só daqui. Porque, igual você falou, de repente um restaurante estava cheio, outro estava vazio. E aí, acho que foi hoje, durante o dia, eu vi uma outra pesquisa lá também que falou sobre a questão das boates a nível mundial, que tá caindo o número de boates. Então tem cidades ali que tinha 17, 20, né, aquelas pubs noturnas, e hoje tá com 3, 2, 3. Qual que é a sua visão nesse ramo aí? Você disse que passa muito pela questão da experiência do cliente, né, vender mais para o mesmo cliente. Mas falando um pouquinho mais sobre essa questão de custo, sobre esse mercado que está mudando, está diminuindo o público, né, de bares, de pubs, como é que manter o pessoal engajado, seja funcionário, você com a sua mentalidade, como é que continuar inovando para olhar para o mercado assim, tá só descendo, né? Ainda mais a nível de Brasil e custo de produtos e tudo mais, e como você consegue olhar para frente e ainda enxergar, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Nesse momento, eu vejo que esse declínio ele é natural e ele vai ainda continuar, você está entendendo? Primeiro, pela mudança de hábitos. O ser humano, no modo geral, no mundo, ele está com a mudança de hábito, você está entendendo? A nível de Brasil, nós temos uma mudança de hábito, nós temos uma retração da economia, você está entendendo? E muitas das vezes, hoje, a pessoa ela vai escolher um final de semana para sair de casa, ou 2, ou que ela saia os 4. Você está entendendo? Antigamente, você poderia sair um final de semana, ia num negócio e não gostava. Ah, eu gastei aqui R$10, gastei aqui R$200, mas foi uma porcaria. Você está entendendo? Hoje não, hoje o ser humano, no modo geral, ele está mais seletivo, né? É mais rigoroso também. Ele está preferindo reunir em casa, fazer um churrasco com a família, fazer um churrasco com os amigos, você tá entendendo? E quando ele sair para gastar o dinheiro, seja numa balada, seja num bar, num restaurante, que realmente ele vai com aquela certeza que ele vai ter aquela experiência, né? Então isso é o que eu acredito, né? Então hoje em dia as baladas no modo geral, eu rodo bastante, sou um apaixonado por boate, gosto, já fui em várias no Brasil, né? Mas eu vejo que primeiro a mudança de hábito, né? Querendo ou não, para você frequentar hoje boates, não é um ticket médio barato, né? Bebida, entrada, ticket médio é alto, né? E ela muitas das vezes não tem essa sustentabilidade, porque o cara vai lá muitas das vezes só pela cachaça, né, pela noitada, e as pessoas, no modo geral, eu posso falar isso com propriedade, que eu venho acompanhando, está procurando sair muitas das vezes para ir para um restaurante, para viver uma experiência, né, para bater um papo com um amigo, e realmente é aquilo que vai somar, aquilo que vai agregar com ele. E a boate acabou ficando muitas das vezes algo mais vazio, né? Vou lá, curtir a noite inteira,
tomei um porre, foi legal pra caramba, mas não aproveitei nada, né? Então, as pessoas vão, que nem você tá falando, as pessoas vão trocando quantidade por qualidade, né? E essa tendência da boate, realmente, você tá falando, é verdade, eu acompanho, é mundial, né? E a nível Brasil, várias boates fecharam, várias boates com franquias, com nomes, né, de cantores sertanejos, de pessoas estruturadas financeiramente, porque tudo aquilo que você monta, você tem que combinar com o público, né? Eu até estava comentando essa semana com um amigo, se você fosse há 5, 10 anos atrás em São Paulo, todo mundo falava, São Paulo não dorme, funciona 24 horas. Você pode ir lá em São Paulo hoje, depois de 1 hora da manhã, você não pega nada aberto. No bom sentido, você vai ver um ou outro negócio aberto. 11h30 o restaurante tá mandando você embora, ele tem, Não é a mesma você tá dentro da carga horária, você anda de Uber, não tem lugar nenhum para você ir. Nós estamos falando a nível de São Paulo, né? Então essa é uma tendência. Se você for lá para fora, na Europa, nos Estados Unidos, funciona até 8, 10 da noite, 11 horas, né? Meia-noite tá todo mundo descansando, dormindo. Então eu acho que é uma tendência, né, cultural isso aí, mas eu vejo que o Brasil passa um momento muito difícil, né, dessa parte econômica política, né? Hoje, uma das grandes dificuldades desse segmento que nós estamos falando, um dos grandes gargalos e desafio é a inflação do alimento. Então, hoje, tudo que o que eu compro na gôndola hoje e o que eu compro daqui 30 dias, ele está tendo uma oscilação de valor gigante e eu não consigo passar para você no cardápio cliente. Eu não tenho como colocar um prato hoje, um valor X, amanhã Y, você vai na outra semana ele está N. Entendeu? Então, eu dou exemplos claros para isso, falo para o meu time. Essa é a dificuldade muito grande. Vou dar 2 exemplos. Uma lata de óleo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ela custava R$ 3,30. Uma lata de óleo hoje, sabe quanto tá? Tá próximo de 10 reais. De 3 para 9,50, nós estamos falando de 200%. Nós estamos falando de 200% do aumento do óleo. Você tá entendendo? A gente faz um festival oriental, quando a gente iniciou, o quilo do salmão era R$ 42. Na última compra, nós compramos ele de 72. Então, tudo isso, o que está dizendo? Tudo isso está comendo a margem do empresário. Você está entendendo? Antigamente, você tinha um comércio, você abria um 184, por exemplo, você gastava lá R$600, R$2.000 de energia. Hoje vai ver quanto que é a energia de um restaurante. Vai ver quanto que é a energia de uma empresa hoje. Você está entendendo? Então, hoje é o grande gargalo, o grande desafio nosso no segmento de alimentos, você está entendendo? É voltado para a inflação do alimento. Você tá entendendo? É o preço que você encontra no mercado, né? Um pacote de arroz urbano saiu de 18, foi para 34, né? Então, se você pegar tudo que é o que realmente a gente consegue produzir, que a gente consegue consumir, um litro de azeite que antigamente ficava lá, vão ter na mesa do cliente, ele está batendo R$100. Um azeite galo. O azeite galo, há 3, 4 anos atrás, ele custava 20 e poucos. Você está entendendo? Então aumenta 100%, 200%, você vai lá no seu cardápio, você coloca 5%. Você coloca 10%. Você está entendendo? Por quê? Porque o comércio não aguenta. Então eu sempre falo que neste momento, né, no momento assim que eu estou falando de 1 ano para cá, né, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, tudo que a gente vende, a gente chega no final do mês e a gente não consegue ver lucro. A gente não consegue fazer margem. Aí a gente muitas das vezes pergunta, será que a gente é tão ruim assim? Será que o que está acontecendo? Que a gente trabalha e o trem está tão apertado? Porque não tem mágica. Você está entendendo? Ou se eu fazer um CMV de um produto, né, custo de mercadoria vendida. Hoje eu comprei esse celular, coloquei para vender. Se eu vou lá daqui 30 dias, ele está custando 20% a mais para mim comprar ele. Ou eu paro de vender ele, você está entendendo? Ou eu vendo ele no preço que eu acabei de lançar ele, ou senão eu vou ficar mudando meu cardápio 24 horas. Coisa que o segmento não permite, né? Aqui em Rolim de Moura é tradicionalíssimo o chapão de picanha, né? Todo mundo aqui sai para comer um chapão de picanha ou sai para comer uma pizza. A pessoa, se chegar lá no Sol da Terra, a pizza que você come lá toda vez, ou que você escolhe, um dia tá 60, outro dia tá 70, agora tá 90. Aí eu falo, não, porque subiu o bacon, não, porque subiu a calabresa. Você tá entendendo? Então hoje a gente passa por isso, né? Se você pegar as mulheres, né, que tem mais frequência de fazer supermercado, o carrinho de mercado, hoje pra você sair com 2 sacolas do mercado é R$500. Vai ter esse jeito. Entendeu? E a gente que produz aquilo ali para estar vendendo, para estar obtendo lucro, né? Sem sombra de dúvida, é o maior gargalo hoje do nosso segmento, é a inflação do alimento.
E é muito interessante, Yuri, essa fala sua, porque às vezes a gente passa despercebido. A gente vai pro mercado, a gente compra, a gente sai para comer no restaurante, mas a gente não consegue ligar os pontos e aí muitas vezes a gente olha lá um prato lá, pô, R$ 100. Pô, mas aí quando você olha para, como você disse, tudo que vai nesse prato, isso que você está falando só do alimento, né? Você entrar no custo operacional ali de cliente, o espaço, né? Só falando dos valores, o quanto está oscilando essa questão do alimento, já é super. Eu falo por mim, né? Porque muitas vezes a gente abre o cardápio lá e fala, nossa, R$ 100, 120. Mas aí quando você olha o mercado, né? Tá. Aí tem o efeito inverso, que automaticamente o quê? Tem a retração no consumo. Por quê? Porque você vai sair de casa hoje, você já vai falar, rapaz, eu vou sair de casa hoje com meu filho, com a minha mulher, eu vou deixar R$ 200. Você já sai com isso na cabeça, porque tá muito caro. Mas não é que tá muito caro, é porque realmente está muito caro, mas Toda a cadeia. é toda a cadeia, né? Então você compra como consumidor final, a gente precisa comprar, precificar, fazer o CMV desse produto, né? Colocar a gramatura e colocar para você lá na ponta para você vender e ter lucro. Então, tudo que a gente faz há um ano, que a gente vem precificando, hoje se você pegar, tem produto hoje que dá prejuízo. Você tem que fazer todo, você faz, você sabe que o seu CMV está comendo a sua margem, você está entendendo, mas tem coisa que você não tem que fazer. Você vai vender um chapão de picanha aqui em Rolim de Moura por R$ 250? Possível, né? Entendeu? Mas se você pegar 6 meses atrás, a picanha estava R$ 50 o quilo. Hoje ela está 85. Faz a conta de 85 para 50. Nós estamos falando praticamente 50% do aumento de um quilo de carne. Né? E se você vai lá no qualquer precificação do cardápio de qualquer empresa que vende chapão, ele aumentou? Aumentou, mas aumentou 5%, aumentou 10%. Você está entendendo? E é incompatível. O que você está fazendo? Você está trabalhando mais, você está produzindo, você está tendo menos lucro. Yuri, a gente já entrou num ponto, a gente já avançou, que a gente já está falando de nível nacional, né? Mas eu tinha uma pergunta aqui, falando especificamente sobre Rolim, porque você falou essa questão do cliente, vender mais para os mesmos clientes, mas como é que você enxerga, Yuri? Você já mencionou que o problema hoje está mais nacional, essa questão da inflação do alimento, mas como é que o Rolim pode melhorar para parece que dá uma destravada ali nesse o polo gastronômico? Por que que Cacoal Cacoal é uma cidade obviamente maior, mas dá a impressão que até tempos atrás era mais aquecido, digamos, à noite, né? Como é que você enxerga o caminho para Rolim crescer em número de habitantes ou crescer o poder de compra? Você acha que passa por trazer mais indústrias para Rolim, essa região da Zona da Mata? Como é que você enxerga? Rolim de Moura, hoje ele tem um mercado gastronômico mais aquecido que Cacoal. É fato. Porém, parece ser menor porque nós temos menos consumo, né? Nossa cidade é menor automaticamente, mas o índice se faz por proporção, né? Por proporcionalidade, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, Bruno. O que faz uma cidade desenvolver é geração de emprego e renda, né? Então, quanto mais a gente conseguir abrir vagas e polos de trabalho, seja indústria, seja varejo, seja atacadista, seja o que for, você está entendendo? Esse dinheiro vai circular no comércio, né? Então, hoje, a gente estava falando um pouco da inflação, do modo geral, né? O trabalhador, do modo geral, ele está sofrendo muito. Se você colocar o salário num ano, ele subiu 7%, 6,9%. Imagina quanto que subiu em um ano tudo aquilo que ele consome dentro da sua casa, que ele precisa para sustentar a sua família. Né? Hoje ele está, o cara que ganha um salário mínimo hoje, ele está com poder de compra menor que há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás ele era, entre aspas, mais rico, né? Tinha maior poder de compra, né? Então não tem muita receita. Quanto à questão de aumentar a população, vai aumentar desde que você consiga criar oportunidades na cidade, né? Para você atrair pessoas de fora, você tem que ter oportunidades, seja vagas de emprego, né? Seja muitas das vezes um apoio, política pública privada do município, né? Trazendo benefícios para vir uma grande indústria, para vir uma grande empresa, né? Para gerar emprego e renda. Não tem outra receita para você fazer. Ninguém vai hoje sair de qualquer lugar e falar, estou indo para Rolim de Moura. Nós estamos indo para Rolim de Moura fazer o quê? Né? Então, se você pegar as grandes empresas que chegam no estado, que abrem, muitas das vezes abre com incentivo, né? Abre com subsídio, seja estadual, seja municipal. Né? Se você pegar no Mato Grosso, do modo geral, né? Tem uma das maiores indústrias de cana-de-açúcar, de usina, né? As trades. Mas por quê? Porque o estado incentivou, trouxe isso. E aquilo ali acaba gerando uma receita, né?
eu vejo que Rolim de Moura, né, não é algo da noite para o dia, né, não tem milagre, né, a gente, volta a dizer, a gente é uma cidade fora do eixo da BR, né, mas eu acredito muito nas PPPs, né? Parceria política pública-privada. Eu acredito que isso faz muito fomentar, né? Se tiver um gestor voltado com esse viés, né? Comunicando com esse público, né? Vamos dizer, se você pegar aí, nós temos 2 frigoríficos, deve gerar aí praticamente mais de 2.000 empregos, né? Então, se você pegar 2, 3 empresas aí que geram mais 5.000 empregos, né? Vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda e parte, muito desse dinheiro vai girar aqui. Mas diante dos desafios, eu acho que essa é a grande receita, é gerar emprego para a população, que é onde que vai gerar produção, seja de imposto, seja de insumos e do modo geral. Yuri, a gente está quase caminhando no final, mas ainda tem bastante coisa que eu queria perguntar para você, mas outro ponto é a questão do prato fácil, né? É algo que é importante elucidar, né, para a população, para toda a audiência, o que é o prato fácil, né? Como é que foi essa questão do credenciamento, né? Muita gente, às vezes, sai alguns boatos aí na rua das pessoas, mas não sabe como é que é. Como é que foi essa questão do prato fácil, a questão do credenciamento? Você melhor que a gente pode explicar aí como é que nasceu essa questão do prato fácil? Essa é uma secretaria, né? Uma pasta da esposa do Coronel Marcos Rocha, né? Que é a pasta do SEAS, né? Que é do assistente social, você está entendendo? E ela está com essa política em algumas cidades e vai ampliar para muito mais, né? Quanto à questão do rito, é um rito normal, foi um chamamento público, né? Teve outras empresas que participaram aqui em Rolim de Moura do chamamento público, né? Dentro desse chamamento público tinha as regras, tinha os critérios que você teria que fazer para você participar, para você ser credenciado, né? E dentro desta capacidade do chamamento público, eu, né, com o meu time capacitado, conseguimos, né, estar aí se adequando e fazendo e sendo ganhando esse certame, né? O Prato Fácil é um programa social, né? Hoje, alguns requisitos para as pessoas serem credenciadas, né? Tem que ser ativo e ganhar até R$ 500, ser aposentado até com salário mínimo, né? Ou ser beneficiário do benefício continuado. BPC. Do BBC, você está entendendo? E o governo subsidia, ela é R$ 22, né? O governo subsidia R$ 20 e a pessoa que vai lá entra com R$ 2, entendeu? Então aqui em Rolim de Moura hoje tem 223 pessoas credenciadas no programa, mas esse é um credenciamento, não é feito pelo governo, o governo veio com a secretaria, fez o credenciamento, né? Hoje é um sistema totalmente digital, com login, todo mundo que vai lá almoçar é na digital, coloca o biometria, entendeu? E estamos muito satisfeitos, começamos aí no finalzinho de dezembro, né? Fechamos agora o primeiro mês completo, que foi o mês de janeiro, né? Eu vejo que é políticas públicas do governo, eu acho que tenho certeza que, né, tem muita gente que precisa, que necessita, né, que a pessoa poder se alimentar todo dia por R$ 2, né? E ela, salvo engano, tem em Jaru, tem em Vilhena, tem em Porto Velho, né? E durante o ano aí tem algumas outras cidades aí que vai acabar sendo credenciada, né, pela essa pasta da assistente social. Então, no mais é isso, é um chamamento público que a gente teve e a gente conseguiu ser credenciado. Interessante, né? Em outros episódios aqui eu mencionei essa questão dos empresários que conseguem se dedicar um pouco a mais a fazer pelo social também, né? Seja com o tempo, seja com a distribuição da renda, né? Então é um negócio diferente, né? Para Rolim de Moura, né, Yuri? Exatamente. Eu estive até num programa, no dia seguinte do lançamento, eu estive no programa da rádio do Arno. O Arno até brincou. Falou, Yuri, como é que é isso? Porque o Empório era um point da cidade, né? Tido como um point da cidade, onde que só ia uma galera mais novinha, você tá entendendo? E agora também tem um viés social. Pra gente, Bruno, com toda sinceridade e respeito, é mais um cliente que está dentro da nossa empresa, né? A gente estava praticamente com o almoço ocioso, né? A gente já servia almoço, você está entendendo? Mas ainda estava muito, muito fraco, muito devagar, né? A gente tentando implementar, né? O Anderson Lins trouxe essa ideia juntamente com a Eliane de vamos fazer o almoço no Empório Mix, porque nós estamos de dia, estamos ociosos aqui e eu acho que tem demanda para isso, né? E a gente já estava ali naquele ritmo e surgiu o credenciamento, né?
do prato fácil. Então, o restaurante, eu acho que qualquer outra empresa, né, é muito democrático e a gente está ali para vender, seja para A, seja para B, seja para C, né? A gente está sempre de portas abertas, sempre com a equipe ordeira, educada, para realmente entregar o melhor para a população. Então, de manhã, de dia a gente tem esse público do prato fácil, temos os nossos clientes também do almoço, né? E à noite a gente tem o tradicional choperia grelhado em paro mix, nos finais de semana com a música ao vivo. Yuri, caminhando para o final aqui, o que você daria de conselho para os jovens empreendedores aí que planeja abrir alguma coisa, seja em Rolim de Moura, seja em Cacoal? O que você acha que é o básico que precisa ter de mentalidade ou de conceitos aí, de princípios? Acredita em você, tenha muita disciplina e muita vontade de vencer na vida. Eu acho que esse é um dos grandes 3 pilares. Acreditar muito, né, naquilo que você se predispõe a fazer, mas não adianta só acreditar se não tiver disciplina, não pular todo dia cedo, né, com sangue nos olhos e falar assim, hoje eu posso, eu consigo, eu quero, né, hoje é mais um dia. Eu tenho muito, com a expressão da palavra tesão por isso, acordo todo dia 4, 5 horas da manhã, você está entendendo, com muito sangue nos olhos, querendo sempre estar melhor que ontem, né? Mas tem que ter muita disciplina. Eu falo que a disciplina leva qualquer cidadão a qualquer resultado positivo que ele pode ter na vida, né? A disciplina, para mim, vale muito mais que o talento, né? Porque só o talento não chega a lugar nenhum. Você tem que ter disciplina, né? Trabalhar, replicar, né? Tudo que você faz bem feito todos os dias, né? Com muita vontade, né? Acreditando muito em Deus, para aqueles que são cristãos, que é o meu caso, você está entendendo? Você pode ter certeza que vai dar certo. Então, acreditar em você, ter disciplina e vontade de vencer na vida. Não, como diz o outro, não pare no primeiro não que você ouvir, porque no caminho você vai encontrar muitas pessoas que vão falar para você não, quase raras que vão falar sim, né? Então, por isso que a gente tem que acreditar muito na gente. Se fosse só para ouvir os não, talvez eu não teria, não estaria empreendendo como eu estou, né? Mas graças a Deus tenho um pai, né? Muito proativo, muito positivo, que eu acredito que poucas vezes, eu posso dizer, quase nunca ouvi meu pai falar um não para mim. Ele sempre falava, não é desse jeito, tem um caminho melhor. Mas nunca com a palavra ou com a expressão não. Não vai, não pode, você não consegue. Então ele sempre teve muito essa cautela e isso não existe no vocabulário da minha casa, né? Nem comigo, nem com a minha família, nem com meu irmão, né? O não lá é proibido. A gente sabe que na vida tem limites, mas a gente tem que estar sempre em busca do sim, porque o não já é nosso. O não a gente já tem, né? Ô Yuri, e quais os erros você acha que os empreendedores iniciantes assim mais cometem? Ou teve algum erro que o Yuri lá de 2010, de 2017 já cometeu e hoje você tem uma mentalidade um pouquinho diferente? Eu acredito que com certeza, na verdade não é o Yuri de 2017, não, é o Yuri de hoje. A gente erra bastante, erra todo dia. Mas erra com a intenção de acertar, né? Tentando acertar, tentando buscar o melhor. Mas eu vejo que um dos grandes defeitos voltado mais para o empreendedor é muitas das vezes de não ter coragem de saber o que está acontecendo na sua empresa, né? É realmente não ter os números da sua empresa. Não sabe, você está ali todo dia produzindo aquilo, mas você só tem uma informação sintetizada. Você mesmo se ilude, você mesmo se maqueia. Não Você quer olhar, né? não quer olhar. Então, é o que eu falo. Se você tem a sua empresa na mão, fala, cara, eu estou errando aqui, eu estou sendo roubado ali, eu comprei esse tomate aqui, esse tomate eu paguei caro. Você está entendendo? Alguém está dizendo para mim que eu fiz uma péssima compra. Você está entendendo? Para que na próxima você possa melhorar, dificilmente você vai chegar no êxito. Porque não tem como, o lucro está sempre voltado para a compra, né? Então eu sempre falo o seguinte, a pessoa que menos erra é a que mais tem sucesso. E a que mais tem sucesso é a pessoa que tem mais propriedade daquilo que faz. Você hoje está apresentando um podcast. Você está mostrando para mim que você tem propriedade para estar aqui, para me entrevistar, para entrevistar outro empresário. Se eu sentar na sua cadeira para estar fazendo isso daqui a pouco, você vai ver que eu vou cometer 200 erros. Por quê? Porque eu não estou preparado para aquilo. Mesma coisa eu trazer você para o restaurante, né? Então eu sempre falo que o preparo, ele vem sempre antes do sucesso. Uma pessoa bem preparada, ele vai conseguir minimizar muitos erros e vai conseguir, ao longo da sua caminhada, colher bastante sucesso na sua vida. Yuri, e como é que tá a sua visão de empreendedor aí para o futuro? Você se enxerga
empreendendo em novas cidades aí do interior, em novas cidades? Quais são os próximos passos aí do Yuri como empreendedor? A gente sempre está antenado, né? Não só em cidades, mas em diversos segmentos, né? Olhando, acompanhando, vendo os números, né? Porque a gente acredita que não tem como a gente, não pode ter limite, né? O céu é o limite, né? Claro que a gente não pode, muitas das vezes, ficar só na euforia e sair que nem um louco, achando que pode tudo, abraçar tudo e fazer tudo, né? Mas hoje em dia está muito dinâmico, né? A questão de informações, a questão da internet, da era digital, né? Então tem bons segmentos, tem segmentos que estão saturados, tem segmentos que em 5, 10, 15 anos eles vão desaparecer, né? Profissões, comércios, né? A gente tem que buscar aí várias opiniões, várias informações para poder realmente ser mais assertivo possível, né, no segmento. Mas não tem nada hoje, né, em pauta que a gente está preparando, montando, né? Hoje a grande meta nossa é consolidar os nossos empreendimentos e fazer que realmente eles sejam prósperos, sejam frutíferos, né? E que realmente ele ande com as próprias pernas, porque a gente sabe que leva tempo, né? Uma empresa ela não consegue ser autossustentável do dia para a noite, né? Nós temos empresas de Rolim de Moura de 25 anos, de 20 anos, de 30 anos, né? Então, o Empório Mix ele tem 8, mas um tem o AL tem 1 ano, o 84 tem 1 ano, o Sal da Terra tem 4 anos, né? Então, mais que você criar novos empreendimentos, é você conseguir consolidar aqueles que você já colocou energia, já colocou dinheiro, né? E já colocou muito gás ali. Então, você não tem como ir abrir vários segmentos, ficar todos fragmentados e depois você ter que vir refazendo, né, um percurso que você já começou lá atrás. Pelo menos é isso que eu acredito. Yuri, o que mais te motiva a continuar empreendendo? O Yuri lá quando abriu Empório Mix, lá no Cartofono, depois Empório Mix, qual que é o que te motiva a continuar inovando e empreendendo? Primeiro de tudo, Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus ele está acima sobre tudo e sobre todas as coisas. Segundo, é uma grande base familiar, que eu, graças a Deus, tenho, né? Que hoje me dá a condição de eu poder olhar e falar, eu quero fazer esse empreendimento, nós vamos deslanchar ali, nós vamos navegar naquele rio onde que a gente nunca navegou. Porque eu sempre falo que para a gente ter sucesso na vida, a gente tem que ter base, né? E minha base sempre vai ser minha família, Deus, né? E tá rodeado sempre de boas pessoas, para que realmente não leve a gente para o buraco ou que não leve a gente para um grande abismo, né? E o restante é muita busca, muita dedicação, entendeu? Para que realmente a gente possa prosperar, seja na vida espiritual, material ou até mesmo temporal. Yuri, antes de eu passar para as considerações finais, eu faço 2 perguntinhas sempre para todos os meus convidados. Eu vou fazer as 2 juntas e aí você responde. Se você fosse tirar uma foto com alguém, qualquer pessoa que seja no mundo, com quem você tiraria essa foto? E se fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria? Meu pai. Seu pai? As duas coisas. As 2 coisas. Se fosse para me tirar uma foto hoje, eu tiraria com meu pai. Se fosse para pedir um grande conselho hoje, eu pediria para meu pai. Que eu tenho certeza que ele jamais vai falar uma palavra ou vai me dar um conselho que não seja, por mais que ele erre ou por mais que seja totalmente fora do rumo, mas nunca com maldade, nunca com malícia, e ele nunca vai querer o que é de pior para mim. Grande Guima, né? Grande Guima. Yuri, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de prontidão. Espero que você possa retornar em breve aí falando sobre novos empreendimentos, se Deus quiser, né? E tanto para Rolim de Moura, ou seja, para a nossa região aqui. E fica à vontade para as suas considerações finais. Hein? Quero te agradecer, Bruno, te parabenizar. Antes de começar o programa, a gente estava conversando. Por mais que eu sou jovem, mas te vi criança. Verdade, né? Tive o prazer de frequentar a sua casa, ser bem recepcionado, né, pelos seus pais, né, grande Jesus, também sua mãe. Então, quero só um momento de felicidade, fico contente, fico feliz de ser convidado para esses bate-papo de empreendedorismo, que é algo que a gente vive o dia a dia, que a gente gosta muito, né? E quando você fez o convite, eu de prontidão falei, Bruno, depois de terça eu não posso, mas na segunda-feira, né? E você está abrindo uma exceção aqui, você geralmente grava terça-feira. Então, só agradecer você, o seu público, né? Você que iniciou aí já em outubro, né? Com esse grande programa, no momento aqui. Então, motivo de gratidão, espero ter podido
Espero ter produzido algo realmente relevante de informação e poder ter contribuído aí com o seu público. Com certeza, muito grato, Yuri. Esse foi mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast, né? Essa conversa com o Yuri muito rica, né? É muito bom ouvir empresários, né, de Rolim de Moura aqui, essa visão do nosso mercado, né? Muitas vezes a gente na correria do dia a dia conversa com um, conversa com outro, e é muito interessante ouvir nessa questão principalmente da mentalidade, como alguém no segmento, né? Eu tinha essa curiosidade de conversar com alguém desse segmento gastronômico, né? Justamente pelo que o Yuri mencionou aqui pra gente, principalmente essa questão dos alimentos, né? Então é algo muito difícil, né? E realmente digno dos parabéns para o Yuri e toda a equipe, né? Ele enfatizou isso muito bem, que a gente sempre tem que estar rodeado, né, de pessoas muito bem capacitadas, cada um exerce o seu papel numa engrenagem maior, né, para que os empreendimentos, as empresas possam girar normalmente aí. Então, agradecer a audiência, vocês que acompanharam até agora, esse episódio com o Yuri Mesquita, e mencionar mais uma vez, deixar o agradecimento especial às empresas, né, patrocinadoras do Momento Chave Podcast: Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, a Lindágua Água Mineral, a Farmácia Popular Bom Jesus e ao Rolim Notícias. Se vocês não seguem ainda, Momento Chave Podcast no Instagram, @Momento Chave Podcast. Estamos no YouTube e também no Spotify, para você que acompanha o podcast também em áudio ou vídeo. Estamos lá no Spotify em áudio e vídeo também. E fiquem ligados para o nosso próximo episódio.